capítulo 11. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus para essa igreja nessa noite. O escritor dos Hebreus, capítulo 11, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus, em nome de Jesus, eis a tua palavra. O Senhor sabe a necessidade da tua igreja. Anula esse teu servo, carne e osso, e a partir desse momento, Deus, que eu venha ser instrumento teu, Pai, para alimentar, para falar com a tua igreja. Ser com o teu povo, ser comigo, ser nessa ministração. Fala de forma especial e específica a cada um aqui nessa noite. É que eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Poder sentar e se quiser dar glória, porque essa igreja aqui é o Espírito Santo que manifesta a sua vontade. Me ajuda com o relógio, tá, pastor? Eita. Meus irmãos, o texto ora lido é a definição da Bíblia concernente à fé. Nós passamos todo mês de junho, às sextas-feiras, com a campanha Como um Grão de Mostarda. E quem perseverou todas as sextas-feiras do mês de junho, recebeu palavras especiais. Como um grão de mostarda, vai fazer menção quando Jesus exorta aos seus discípulos sobre a pequena fé dos discípulos e usa a mostarda. E Deus nos deu essa direção para que essa igreja fosse instruída com relação à referência que Jesus usa no grão de mostarda. Deus usa o grão de mostarda não por ele ser pequeno, como muitos pregam, mas Deus usa a referência do grão de mostarda muito bem ministrada neste altar aqui pelo pastor Leonardo Aires, que o grão de mostarda ele é uma semente das mais especiais, ele é uma das menores, e ele falou algo muito interessante que eu peguei para mim. Se a semente estiver plantada numa boa terra, ela cresce rápido. Oh, glória a Deus. Então Deus está falando para essa igreja nessa noite. Eu não sei aonde você está plantado, mas você precisa observar se aonde você está plantado a terra é boa, a terra é fértil, a terra tem palavra, a terra tem espírito, a terra tem aprendizado, a terra tem estudo, a terra tem presença e a terra tem boas obras. Se você estiver plantado, você pode ser do tamanho de um grão de mostarda, que você vai crescer e rápido. Foi essa ministração do pastor Leonardo Aires. E essa ministração sobre o grão de mostarda, ela direciona a pouca fé dos discípulos. E Deus me instruiu nessa noite, me ajuda Jesus com esse relógio, para eu falar sobre fé para você. A história de fé de Deus, comigo e com você, começou em Adão. A fé ela vai passar basicamente por você receber a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Deus falava regularmente com Adão, mas a gente sabe a história de Adão, que ele não obedeceu, ele não teve fé o suficiente, e nós sabemos a história de Adão. Foi retirado do jardim. Passada uma longa eternidade, Deus dos altos céus andava com Noé e recomeçou a sua história de fé através de Noé. Noé teve uma missão muito especial: fazer uma arca, porque estava predito que toda a terra seria inundada. A arca levou muitos anos para ser construída. Noé, ele construindo aquela arca, imagina Noé naquela época, igual essa época minha e sua, que a gente prega que Jesus está voltando e olham para mim e para você como loucos. Imagino que Noé estava sendo olhado como louco naquela época, mas Noé não aposta toda a fé, colocou a sua família dentro da arca e a sua família foi salva para a glória do nome do nosso Deus. Então já quero deixar essa determinação para você, homem de Deus, oh pastor Anderson, que você e a sua família vão entrar na arca
Mas o homem tende a apostatar da fé. O homem desobedece à voz de Deus, o homem peca contra Deus. E Deus recomeça a sua história muito tempo depois, com o chamado pela teologia de pai da fé, Abraão. Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Nós sabemos isso. Abraão olha para as estrelas do céu, não pode contar, Abraão, assim vai ser a tua descendência. Abraão avançado de idade, Sara avançada de idade, e Deus fez valer a sua palavra na vida de Abraão. O mesmo Deus de Abraão é o Deus que está falando aqui contigo. A promessa que Ele fez para a tua casa, para a tua vida, para o teu ministério, ela ainda está de pé para a glória do nome dEle. E nós sabemos que Deus recomeçou a história de fé com Abraão. Mas nós apostatamos da fé. E Deus recomeça essa história com José. Sai da sua parentela, traído, vendido, aprisionado, governador da terra de Egito. Passado de José, Deus recomeça a sua história de fé com Moisés. 40 anos no palácio, 40 anos aprendendo no deserto, 40 anos liderando o povo. E o povo entra na terra de Canaã. Aí Deus recomeça a sua história com os juízes. Mas o povo continua apostatando da fé. Passado o período de juízes, Deus recomeça a sua história de fé com os reis de Israel. E o interessante, se você meditar nos dois livros dos reis de Israel, sempre que um rei assumia, você vê lá escrito: e era bom aos olhos do Senhor, e era mal aos olhos do Senhor. De forma que a grande maioria dos reis de Israel que assumiram eram maus aos olhos do Senhor. E a história a gente sabe que o povo foi levado cativo para a terra de Babilônia, ficou cativo 70 anos. Eu quero falar para você, quando você apostatar da fé, pode ter certeza que você está na direção de um cativeiro. Quando você desobedece à voz do teu Deus, o que tem preparado para você é um cativeiro. Meu Deus! Aí Deus pega a Ciro, eita Jesus, que não era da linhagem dos hebreus, e Deus ainda fala: o meu ungido Ciro, para libertar o povo que estava cativo. Deus está levantando nessa noite, está falando contigo que Ele há de levantar alguém para te usar, para te ajudar a sair desse cativeiro e a tua fé ser renovada para a glória do nome dEle. Então não aposta da fé, não abandona a tua fé, porque toda vez que nós abandonamos a fé, nós estamos indo direto para um cativeiro. Eu não sei se você está em cativeiro. Eu não sei se foi a fé da pastora que foi apostatada, porque nós somos falhos. Mas ela passou uns dias, um período no cativeiro, que eu achei que eu fosse perder minha gatinha. 16 mil de plaquetas, caminho para a cidade do pé junto. Mas o nome do Senhor foi glorificado sobre a vida dela. O nome do Senhor foi glorificado sobre o ministério que Ele confiou sobre as nossas mãos. A oração dessa igreja, a oração dos justos. Senhor, o povo orando. Oh Deus, e a nossa fé nessa noite está renovada, porque Deus proveu um milagre na vida da pastora. Então a gente vai apostatando da fé. E fé, meu irmão, basicamente tem 3 tipos de fé. Tem aquela fé natural, que independe de religião. Aquela fé que eu e você, antes de sermos cristãos, eu não sou de berço cristão, nós tínhamos para as coisas, para resolver, para conseguir, aquela convicção que ia dar certo. Essa é a fé natural. Existe a fé bíblica. A fé bíblica é aquela fé que está lá no livro de Gálatas, quando o escritor dos Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito. Fé é fruto do Espírito. E se é fruto do Espírito, é porque você crê na palavra,
palavra de Deus. E a fé espiritual foi o que o irmão ministrou aqui na sexta-feira, só que ele usou o termo fé sobrenatural. Eu uso fé espiritual porque é a fé que o Espírito Santo concede para você. Fé também é dom do Espírito Santo. Irmão Cristiano, por que você está falando desses três tipos de fé? Ora, para você entender o seguinte: quando você não era cristão, você tinha convicção, você conquistava as coisas. A partir do momento que você é cristão, você crê na palavra, você adquire a fé, fruto do Espírito. E como é que essa fé funciona na tua vida? Ela te dá convicção de permanecer com abundância e com constância dentro da palavra de Deus, dentro da obra de Deus. Essa é a fé, fruto do Espírito. E para que, meu irmão Cristiano, serve a fé? Dom do Espírito. Se Deus derramou essa fé em ti, dom do Espírito, que está lá, obra Deus do céu, Cartas Coríntios 12, se tem essa fé te dá convicção de muito mais além do que você já foi. Eu profetizo nessa noite a fé espiritual, o dom do Espírito Santo descendo sobre a tua vida e nada impedindo que você vá adiante, que você vá avante naquilo que Deus te chamou. Mas quando a gente pega o escritor dos Hebreus, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu, Cristiano, acho um pouco complicada essa definição. O que é fé? O que é fé? Eu vou falar para vocês aqui algumas características da fé. Mas antes eu preciso explicar para você de uma forma didática o que é que o escritor está falando. O escritor está falando, ora, a fé é o firme fundamento. Então, a fé é alguma coisa firme e que está fundamentada. Eu gosto sempre de usar. Eu acho que essa coluna ela tem um saco. Ninguém está vendo. Mas essa coluna que está fazendo você se sustentar dentro da promessa que Deus te deu. Então a fé é um firme fundamento. A fé está dentro de você, ninguém consegue ver. Glória a Deus. Sabe quando é que as pessoas conseguem ver a fé que está dentro de você? É quando aquele objetivo que todo mundo falou para você, não vai conseguir, mas o Senhor teu Deus está falando, está dentro de você, é dom do Espírito que eu consegui. Se alguém lançou alguma palavra contrária sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, o Senhor teu Deus está falando, nessa noite, renova a tua fé, para que tudo aquilo que Ele direcionou aconteça para a glória do nome dEle. Passando por essa definição de fé, escritor dos Hebreus, eu quero te dar algumas características da fé, porque ainda tem muita coisa para acontecer. O irmão na sexta-feira pregou, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se você quiser acrescentar fé na tua vida, não tem outro caminho, através da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Então, quando você chegar muito cansado do trabalho, quando você chegar chateado do teu trabalho, quando você estiver sem condição nenhuma de vir para a igreja, aí é que você tem que vir para a igreja, porque é naquele dia que Deus vai usar a palavra para edificar a tua fé. Então, fé, para você ter fé, inevitavelmente você precisa ouvir a palavra de Deus.
Coríntios 5,7 vai dizer: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Quando você tem o dom da fé, quando você tem o fruto da fé, quando você tem a fé natural dentro de você, está tudo dizendo que não, mas você está caminhando. Está tudo dizendo que você não vai conseguir, mas você está com a pedra, coloca na tua funda e o gigante cai para a glória do nome do nosso Deus. Então a fé é um caminho que nós precisamos estar sempre caminhando. Glória a Deus. Fé é um caminho. E ao cristão andar sem fé, meu Deus do céu, está faltando alguma coisa. Mas o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. Nós demoramos a compreender o que é viver pela fé. Viver pela fé é a gente sai hoje para fazer um batismo lá na Barra da Tijuca e de repente numa conversa de lá de cá, pela fé a gente está degustando um churrasco na casa do irmão antes da irmã Denise. Ô glória! Você acha que a fé só vai fazer coisas mirabolantes? A fé é para você diariamente receber uma porção de Deus. A fé é para você diariamente ser renovado. A fé é para diariamente você ser edificado. Então a fé é um caminho que eu e você precisamos trilhar, porque andamos por fé, não porque nós vemos. Ô glória! Ô Senhor, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. A fé é um modo de salvação. Se eu e você não tivermos fé, meu irmão, está faltando muita coisa. Tudo é pela fé. Deus começou pela fé lá em Abraão. Aí o povo desobedeceu, o povo não entendia que era fé. Aí Deus quer que fez? Vou botar a fé escrita para esse povo. Deu a lei para o povo, a fé estava ali. O povo não entendeu a fé. Eu creio que Deus lá no céu do céu falou: o povo não entendeu o que é fé, então vou fazer algo diferente, vou fazer algo especial. Desce lá, meu filho, porque eles vão ver a minha glória manifesta em tudo na terra. Mandou o próprio Senhor Jesus para que nós pudéssemos ver a glória do Pai no seu unigênito em carne e osso aqui na terra. Fé é isso. Fé é você ter a compreensão que se você tiver o suficiente, você vai ser igual. Tem ânimo, filha, a tua fé nos salvou. A fé leva você para a salvação. Mas o justo viverá pela fé. Parece outro versículo, mas não é. Fé é um modo de vida. Fé é você não ter, mas ter a certeza que teu Deus já te deu. Fé é você viver dentro de circunstâncias adversas, mas não apostatar daquilo que o Senhor te chamou. Fé é um modo de vida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fé é algo precioso que eu e você precisamos guardar, porque a todo instante o inimigo da tua alma, o inimigo da minha alma, ele fica ao teu redor, bramando, rugindo como um leão. Ele não é o leão da tribo de Judá e ele quer tirar eu e você da nossa fé. Então o justo viverá pela fé. O cristão vive de modo a confundir essa terra. Se eu e você tentarmos ser igual à terra, nós certamente estamos apostatando da fé. Então combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Fé é algo precioso que eu e você precisamos guardar na tábua do coração. Oh glória a Deus. E eu encerro aqui, falando para essa igreja: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Eita Jesus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Hebreus 11:6. Sem fé nós não veremos a Deus. Essa é a verdade da palavra. Sem fé eu e você não vamos conseguir avançar. Sem fé eu e você não vamos estar dentro da vontade de Deus. E eu já encerro essa ministração falando para você que você viva pela fé, que a fé te leve à salvação, que você combata o bom combate, guarda a fé onde ela já está recebendo, que você busca a fé fruto do Espírito, que o Espírito
Jesus. Glória